Saudações internautas e bem-vindos uma vez mais à Angop. Hoje, como sabe, para mais uma edição do seu podcast, estamos a falar do TIC Hoje, um programa cujo objetivo é falar de tecnologia, saber dos prós e contras e, naturalmente, trazermos também algumas soluções. Vai hoje conversar comigo o especialista em segurança eletrónica, o Sr. Arthur Neto, que vai responder às minhas, mas poderá também responder às suas questões, por isso não se esqueça. Hoje vamos falar de conceitos de segurança na era digital. Portanto, você é nosso convidado de zelo e por isso vamos agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo à Angop. É a primeira vez, não é? É a primeira vez na Angop e desde já saudar o público ouvinte deste magnífico programa. Estender também, naturalmente, um bom dia a toda a equipe técnica. Muito obrigada. Eu vou já começar a questionar, porque este é o nosso papel, qual é o nível de consciencialização dos angolanos sobre a segurança digital? Estamos seguros daquilo que temos feito em relação a essa segurança digital, Sr. Arthur? Portanto, este é um tema bastante complexo, mas é possível desenvolver e trazer para as pessoas aquilo que é necessário saber. Porque os níveis de segurança eles estão divididos em algumas fases. Naquela primeira, que é a fase em que nós o que fazemos de segurança nos nossos equipamentos é voltada para as pessoas próximas de nós. Por exemplo, temos um computador, um smartphone ou algum equipamento eletrónico que carece de senha. Nós temos senhas que impedem que os nossos filhos tenham acesso, ou a esposa, ou o marido, alguém que tenha acesso a estes conteúdos. Portanto, para isso é um nível básico de segurança que nós usamos todos os dias. Porém, existem outros níveis, que são níveis de segurança que são muito contestados, porque nós compramos uma série de serviços que prometem a segurança, uma segurança eficiente dos nossos serviços, mas depois vamos ouvir falar que se não fazermos, digamos, atualizações, estamos sujeitos a novos problemas dentro daquilo que é o que nós fugimos, que é tanto o furto de dados dos nossos telemóveis. Isso por quê? Porque existem os níveis em que já não são os nossos familiares, mas são os hackers que estão atrás das nossas contas, porque com isso eles vendem os nossos dados. E é importante dizer que quando se fala de invasão de dados, muita gente se pergunta, mas fala-se isso há tanto tempo, mas eu nunca sofri isso diretamente. Todos nós temos medo de ter essa invasão no telefone, mas nunca ninguém sentiu efetivamente o que é que acontece. Ou melhor, uma boa maioria nunca sentiu. E este furto de dados por hackers, eles têm alguns destinos. Dentre eles, a entrega dos nossos links que dão acesso às nossas redes sociais por indivíduos que querem tão somente vender produtos. Portanto, eles conseguem fazer com que as nossas informações estejam abertas de tal ordem que sejamos invadidos por indivíduos ou empresas que queiram publicitar serviços forçando a venda. Tanto, penso que cada um de nós já percebeu que às vezes está numa página e quanto menos se espera, está lá a marca de um perfume, de um carro, de um item, coisa assim. Esta é a intenção de alguns hackers. Mas depois também temos outra, que não menos perigosa, que é aquela onde a pessoa, ao mandar para nós aquilo que é chamado tecnicamente, por entendidos na matéria de cibersegurança, um phishing, que é, tanto na língua portuguesa diríamos um pescar, é assim que seria em português, que é um programa que permite que, se eu abrir um link dentro do meu mail ou dentro da minha conta da rede social, esse phishing, ele na verdade está camuflado e nós ao abrir é um programa que se instala no nosso computador ou no nosso telefone e acaba depois tanto mexendo também com os nossos dados pessoais. Assim sendo, quais são os maiores desafios que Angola pode enfrentar no combate a este mal? Portanto, a falta de técnicos especializados nesta matéria.
porque isso não é de assuntos em que os técnicos fazem os seus cursos e estejam estagnados. É um investimento contínuo, é um investimento em que as pessoas que nele trabalham devem ser também acompanhadas, porque imagina, pessoas que têm essa sensibilidade de mexer com tamanha informação devem ser protegidas de maneira a não serem, digamos, eu diria o termo, aliciadas a entregar determinadas informações. Portanto, quem lida com informação, como os técnicos ligados à informática, têm que ser pessoas privilegiadamente protegidas de forma a não serem aliciadas a entregarem dados. E como é que os angolanos podem se proteger contra estas fraudes online e alguns golpes que as redes sociais normalmente nós temos presenciado nas redes sociais, a invasão? Como é que podemos nos prevenir? Olha, eu acredito que quando estivermos a falar disso, o mais usuário na nossa praça tem sido tanto o clone das nossas redes sociais, entre elas WhatsApp e Facebook. Portanto, é uma ferramenta que é usada constantemente e temos estado a ouvir de pessoas que o tempo todo queixam-se de ter as suas contas clonadas, e isso acontece porque nós não temos tido a preocupação de perceber as ferramentas que estão disponíveis dentro do próprio WhatsApp. E o que é que acontece? Os miliantes ou indivíduos atentos a estas informações usam das ferramentas disponíveis no WhatsApp para darem-nos golpe. Por exemplo, a clonagem do WhatsApp, como é que acontece? Acontece porque dentro do WhatsApp, hoje abriu-se uma possibilidade de tu teres a conta do teu WhatsApp em mais telemóveis. Portanto, uma conta que outrora era apenas de um telemóvel, hoje eu posso partilhar com outros aparelhos. Isso para criar uma certa mobilidade, porque comprei um aparelho, não quero ter que criar uma segunda conta. Então eu partilho esta conta com o outro aparelho, assim eu não precisei ter esta conta. E o que é que acontece? Para a criação dessas contas é necessário usar-se o mesmo número do telemóvel. Os indivíduos, os experts em ladroagem, é assim que eu vou chamar, vou os tratar, ligam para números aleatórios e quando atendes o telefone, ele finge não ter percebido e desliga, mas daí a pouco ele já sabe que é uma vítima que usa a internet, usa o WhatsApp e liga para ti simulando ser um agente operador ou da ENDE ou da uma operadora de telecomunicações e entra com algumas histórias que te levam a cair na armadilha, tanto na armadilha do marginal. Normalmente eles usam o seguinte plano. Olha, e eu estou a falar de experiência própria porque eu já fui tentado a isso. Olha, o senhor está satisfeito com a sua internet? Eles naturalmente identificam como sendo de uma operadora. O senhor está satisfeito com a sua internet? Eu digo que sim, não gostaria de melhorar, porque estamos a ouvir dizer que agora há os serviços 5G. É claro, todos nós queremos ter um serviço 5G, porque estamos a ouvir falar. Quando dizes que sim, eles dizem assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos acionar o serviço, porém o senhor vai ter que nos responder algumas questões, dentre elas algumas confirmações que nós vamos lhe aplicar. No entanto, nós vamos mandar-lhe um código e o senhor confirma-nos se recebeu esse código. Curiosamente, tu vais receber de facto um código no seu WhatsApp. Quando tu ditares, ou a senhora no caso, ditar, ele vai lhe pedir para ditar o código que recebeu. Este código que recebeu dá-lhe acesso ao seu WhatsApp. Por quê? Porque é uma ferramenta que está disponível dentro do WhatsApp para tu ou a pessoa em questão ativar um segundo telefone. O que é que ele faz? Ele, dentro do telefone dele, põe o teu número de telefone, tu recebes a senha. Ao aceitar e aditar a senha, ele tem acesso aos teus dados do WhatsApp. Logo, depois disso, ele troca-te a senha e passa a falar com as pessoas que tu conheces dentro das redes sociais, especialmente os grupos. É aí que aplicam os tais golpes de que têm dólares nos estrangeiros e que precisavam de kwanzas aqui, e as pessoas vão caindo nessas armadilhas. Outra ferramenta que também é usada, outro truque, é de operadores da ENDE, em que o senhor precisa atualizar o seu perfil, a sua conta na ENDE. Caso não o fizer, vai ver o seu sistema desligado.
E então eles dizem que para confirmar a sua subscrição, o senhor precisa meditar o código que vai receber. Quando ditar o código, este código naturalmente vai servir para que ele clone o seu WhatsApp. No entanto, o que dizer para que as pessoas possam se prevenir disso? Eu penso que é a pergunta que vem a seguir. Pois foi. No entanto, as pessoas devem saber o seguinte: códigos recebidos são sempre pessoais. Nunca devem ser partilhados códigos nenhuns enviados pelas nossas redes sociais. Quando assim acontecer, é um código que é nossa pertença, que é para confirmar que uma determinada conta que nós estamos a abrir está em conformidade, porque aquele número que me fez o retorno é realmente o meu. Aquilo é um código que é meu. Eu não vou repassar porque, por sinal, até foi a operadora que me enviou. Se foi a operadora que me enviou, ela não vai me perguntar que código é. Porque ela tem o código, obviamente. Logo, para que as pessoas estejam atentas, sempre que estiver numa conversa com alguém e no final ele disser isso, envia-me, só dele dizer, envia-me o que recebeu, já começa a ser suspeito. Já sabe que está numa conversa para descartar porque é alguém que lhe quer clonar o telefone. Como é que as pequenas e médias empresas em Angola podem implementar medidas básicas de segurança cibernética? Portanto, é um gesto de muitas empresas, a priori simples, mas que acabam vulnerabilizando o seu sistema, que é criar a rede Wi-Fi interna, onde todos os seus funcionários podem aceder para terem acesso à internet. O que é que acontece com esse tipo de ações, quando uma rede que atende a empresa também atende a funcionários? O funcionário, quando ali sair, que acedeu a esta rede de internet, ele naturalmente tem no seu histórico de redes partilhadas ou localizadas, tem o IP da rede da empresa. O IP, como sabe, é o número que identifica a máquina tanto de onde nós estamos a ser servido. No caso, este IP que é emitido pela rede fica registrado no telefone do usuário da empresa, no caso um funcionário ou alguém que tenha visitado a empresa. O que é que acontece? Esta pessoa que dali sai vai para, imaginemos, para um shopping e dentro desse shopping encontra uma outra rede aberta. As redes abertas representam alguns perigos, porque quem está na rede aberta tem a capacidade de, por via de alguns aplicativos, alguns programas, entrar no telefone das pessoas que estão nesta rede e vasculhar aquilo que ela, digamos, mais consome. Ao perceber, imaginemos que eu encontre ali rede Wi-Fi Angope, eu tenho o IP daquela rede. Ele, através desse IP, começa a fazer as suas tentativas de invasão na rede. Portanto, para que as empresas possam se prevenir disso, elas devem ter a rede institucional para uso interno apenas de equipamentos da instituição e a rede, se quiserem, gratuita para funcionários. Elas não devem partilhar a mesma rede sob pena de que podem depois torná-la visível para os hackers. Muito vulnerável. Assim sendo, com a falta de infraestrutura tecnológica adequada afeta a segurança digital em Angola? O processo é o mesmo. Nós precisamos, naturalmente, o tempo todo fazer atualizações para não sermos pegos desprevenidos com ataques cibernéticos. Quais são os cuidados que os angolanos devem ter ao usar os serviços de mobile banking? Estamos aqui a falar dos cartões multicaixas, dos aplicativos que nós hoje levamos connosco nos telemóveis também. Principalmente, nós temos o acesso, o Expresso permite-nos levarmos mais de 3 a 4 cartões. Ok. É uma questão que também tem se visto muito na nossa praça, que vale a pena falar sobre isso, sim, porque muita gente, inclusive, deixou de usar porque entende, por causa das formas em que os marginais operam nesse segmento, tanto a forma como eles operam leva a que muita gente acredite que algumas instituições bancárias sejam, digamos, coniventes com alguns assaltos que tenham havido por via disso, e quando não é. Não são. E eu vou lhe explicar porquê. E a questão é sempre a mesma. Hoje o nosso número de telefone está conectado a quase tudo o que fazemos.
O que é que acontece? Quando eu vou, e eu acredito que a nossa cara de jornalista já fez isso, quando vai tratar do seu cartão ou tratar do seu Express, normalmente põe o cartão na máquina e uma das coisas que ele pede é o seu número de telefone. Logo depois recebe um código e este código vem com o nome da instituição, não é verdade? Vem com o nome da instituição para que a senhora consiga perceber de quem vem esta mensagem. Quando recebemos esse código, colocamos no sistema a confirmar que de facto recebemos e começamos a dar os passos para ter acesso aos serviços do aparelho. O que é que os marginais fazem? Quando eles percebem, e atenção que é importante dizer isso e eu ia pular. As pessoas normalmente quando estão à busca de um serviço na internet, se eu meter, por exemplo, na internet, Multicaixa Express, vai reparar que vão vir mais de 20 páginas de Multicaixa Express. A maioria de fraudes. Quando ligas a buscar a informação, tudo que ele quer é ter o teu número e saber que tens a intenção de tratar alguma coisa. Quando isso acontece, ela ali não mexe consigo, mas usa do seu número para depois ligar para si e falar, por exemplo, de atualizações. E ao falar dessas atualizações, vai lhe dizer o seguinte: nós estamos a criar aqui algumas medidas de segurança, ou estamos a fazer algumas atualizações, o senhor vai receber uma mensagem e repassa-nos a mensagem para que possamos atualizar o seu sistema. Ele, quando meter o cartão na máquina, o dele, e pedir um número a ser adicionado, ele vai colocar o seu número. Então, quem vai receber a mensagem da instituição? É o seu telemóvel. O número do Express ou da instituição em causa. Então, vai dizer assim, mas espera aí, eu recebi realmente do Express. Porém, quem está por detrás é alguém que, ao fazer o registro, não está a fazer o registro com o número dele, está a fazer com o seu. Quando aquele número lhe cair, ele vai meter tanto no aplicativo dele e passas a partilhar a tua aplicação com ele. Logo depois ele te bloqueia. E é aí que depois começam os saques. Logo as pessoas dizem, e logo coloca-se a mesma questão, não devemos partilhar os códigos que recebemos com mais ninguém. Porque sempre que o fizermos, estamos a dar abertura para que miliantes possam entrar para o nosso sistema. É possível evitarmos as clonagens dos cartões multicaixas expresses? Olha, esta é daquelas questões onde suscita alguma polêmica pelo seguinte. E uma vez em um programa de rádio já falei sobre isso. Estava-se a falar do problema de clonagem de cartões quando o administrador de uma instituição disse que era impossível. Isso é uma terminologia que não podemos usar quando estamos a falar de tecnologia, porque existe aquilo que nós conhecemos oficialmente como sendo ferramentas publicadas e existem as ferramentas usadas por hacker não publicadas. Portanto, dizer ao cliente que é impossível que um cartão seja clonado é uma inverdade, porque nós não sabemos às quantas está o marginal e que programas ele usa para os clonar. Nós só sabemos que estamos a ser prejudicados por uma informação que nós não tínhamos. Estamos a achar que era apenas um cartão, quando alguém já desenvolveu uma ferramenta para o fazer. Logo, todo o cuidado é pouco para lidarmos com estas tecnologias, porque nós nunca sabemos a que passo ela já vai. Que papel as startups e empresas de tecnologia podem desempenhar na promoção da segurança digital? Olha, eu diria o seguinte, é um tema que suscita devia suscitar pelo menos algum interesse por parte das instituições governamentais, porque nós, para termos alguma proteção sobre invasões, temos que começar a criar algumas startups e equipamentos internos para evitar determinadas fraudes desconhecidas. E eu vou lhe explicar porque, enquanto especialista em sistemas de segurança eletrónica, eu consigo perceber o que é que acontece atrás de uma máquina quando estamos a fazer programação. Por exemplo, eu trabalho muito com GPS para viaturas. Quando eu entrego uma conta a um cliente e ele vai mudar a senha, eu do outro lado Tem acesso? eu tenho acesso do que se passa, não é? Por uma questão também de proteção, não é verdade?
O que é que acontece? Quando nós compramos, por exemplo, um router numa loja específica e metemos numa instituição, imaginemos como Angop, nós não sabemos que ferramentas, que programas, que sistemas tem aquele router e que capacidades eles têm de desviar informação. Daí nós temos de apelar para que tenhamos os nossos próprios serviços, porque temos que continuar a investir nesse setor, para evitar fraudes de empresas que nós não sabemos quais as suas intenções a entrarem para o nosso mercado. Não adiantamos aqui Mas citar... aí temos que falar também um bocadinho de lealdade por parte da empresa, não é? Ou tem que ser empresas pelo menos confiáveis? Sim, há instituições que naturalmente, para funcionar, elas têm que ter algum controle que permita a confiança das pessoas que com elas servem. Isso é verdade. E sabe que, não vou citar marcas, até porque não é o tema, Sim. mas sabe que alguns países, como os Estados Unidos, baniram algumas marcas porque identificaram que determinados equipamentos, ao serem ligados às suas redes, puxavam informação. Portanto, para se evitar isso, temos de ser nós os produtores dos nossos próprios equipamentos, para evitar que determinadas fraudes aconteçam. Este É o ponto. Qual é, Sr. Artur, qual é a rede social mais vulnerável? Eu diria que vulnerados somos todas as redes, porque a partir do momento que eu entrasse, por exemplo, uma rede Wi-Fi, é possível, através de um ficheiro, ser clonado o aparelho, não importa a rede que tu estás. O que importa é que o teu aparelho, hoje, tem uma série de informações. Por exemplo, nós quando estamos no Google, não é? Sabemos que dentre as ferramentas que o Google tem é o armazenamento das nossas senhas. Logo, se eu tenho acesso ao teu aparelho porque o clonei, quando eu precisar da tua senha, seja do Facebook, eu vou no teu aparelho a partir do Google Chrome, busco as suas senhas e tenho acesso a qualquer rede. Portanto, não é uma questão de segurança da rede social, mas a vulnerabilidade que tem determinados aparelhos. Esta é que é a questão. Acredita que o governo angolano pode apoiar iniciativas para melhorar a segurança digital do país? Com certeza. Como? Promover esse setor, dando incentivos financeiros, maior abrangência a apoios e criação dessas startups, abrir um pouco mais. Porque assim, eu enquanto jovem, se tiver, já sou um homem de 50 anos, um jovem que tenha essa iniciativa e precisa de um financiamento, se ele não tiver uma instituição forte por detrás que o apoie, ele não consegue. Portanto, tem que haver aí um meio termo de incentivo a estas políticas para, então, aqueles gênios que não têm capacidade financeira, porque temos muitos gênios que só não o fazem porque não têm capacidade financeira, nem sabem nem como chegar. O exemplo disso é quando vamos visitar as feiras de inventores e vimos aqueles rapazes brilhantes que fazem coisas espetaculares. Portanto, quando levarmos, de facto, a sério as iniciativas desses jovens, provavelmente estaremos no caminho certo. Eu volto aqui às redes sociais e de maneira particular ao WhatsApp. Por que razão é que nós vemos muita gente a ter o seu WhatsApp clonado? É aquilo que já respondi. É o fato de que, por falta de literacia sobre o uso das tecnologias, deixamos-nos vulneráveis. Portanto, tudo aquilo que não entendermos na íntegra, devemos evitar. Ou pedir informações, acredita que devíamos ter mais informações ou acessos às informações em relação a como lidar e a como nos protegermos de possíveis ataques? Sim, é verdade. E a pergunta chega mesmo a calhar porque eu ia me esquecer aqui de um ponto. O WhatsApp, apesar de ter essa particularidade em que podemos hoje criar uma segunda, ou melhor, uma conta a usar em mais telemóveis, também traz uma opção de segurança que é chamada segurança em dois passos, que é quando eu meto a senha para ter acesso ao WhatsApp, mas quando chego dentro do WhatsApp, ele pede-me uma segunda opção de segurança. E essa opção de segurança muitas vezes vem por via do quê? De um SMS
que me pede o código de acesso para que eu possa entrar. Portanto, eu não fico só a depender da senha online. Eu tenho a minha senha pessoal, que pode ser por biometria ou facial, só assim é que o aparelho se abre. E como estamos a falar do WhatsApp, estamos a falar também dos computadores. Era a pergunta que eu iria fazer a seguir. Este procedimento dos telemóveis também funciona nos computadores? Também funciona para os computadores, e para os computadores hoje, inclusive, aconselha-se que determinadas ferramentas de proteção e senha sejam por via de biometria ou cartões, e porque é assim, a maior parte das vezes as nossas senhas estão ligadas ou a um e-mail ou a uma conta, a um número telefónico. Se a pessoa que nos está a hackear tem de facto a intenção de chegar até nós e tirar-nos dados, o que é que vai acontecer? Ele, ao entrar para o nosso programa, já tem acesso ao nosso telemóvel, ao nosso computador, porque é possível hackear o aparelho, como já falamos. O que é que ele vai fazer? Ele vai meter no sistema, esqueci a senha, e vai fazer os procedimentos para que, imaginemos, a sua conta, vamos imaginar, do Gmail, envia-lhe, digamos, a sugestão para a recuperação de senha. Como ele tem acesso à sua tela, ao ser reenviado o e-mail de confirmação de recuperação de conta, ele tem acesso. Logo, porque daí dizermos que o perigo não está na segurança em que as aplicações dão. O perigo está na vulnerabilidade que têm os nossos equipamentos. Então toda a proteção é pouca. Toda a proteção é pouca. Eu ainda diria mais, e essa é uma sugestão minha e é o que eu faço. Eu hoje aconselharia as pessoas, é trabalhoso, mas é o mais seguro, terem 2 telefones, onde ele tem os serviços do seu cotidiano, do tipo mails institucionais, contas bancárias, coisas que estão muito longe de ser hackeadas. Não misturar com um telemóvel onde nós temos os WhatsApps, os Facebooks, as buscas que nós fizemos aleatórias na internet, porque é por via destas contas que muitas vezes acabamos tendo os nossos aparelhos hackeados. Se nós partilharmos apenas as nossas informações institucionais em aparelhos que nós consideramos seguros, porque com ele não metemos aplicativos perigosos, temos maior possibilidade de não termos o aparelho monitorado ou hackeado por marginais. Já mesmo para terminar, estamos na reta final da nossa conversa. Eu gostaria que deixasse ficar uma mensagem. E mais do que uma mensagem, é uma recomendação. Nós estamos realmente muito vulneráveis, mas precisamos também de usar as internet, precisamos estar conectados ao mundo por intermédio deste canal. Nesta senda, falou aqui de informações, precisamos estar mais abalizados e conhecermos. Mas o que mais é que acha que, como angolanos e conhecendo a nossa realidade, devemos fazer para evitarmos, pelo menos, não a 100%, mas pelo menos a 50% sermos hackeados, terem acesso às nossas contas e tudo mais? Portanto, o apelo que fica é não fazermos aquilo de que não entendemos. Buscarmos sempre aconselhamento, sendo para baixar uma aplicação, ser para criar uma nova conta, buscarmos sempre um aconselhamento. Quando estamos a lidar com sites onde, imaginemos, de um banco ou de um programa que nós com muita frequência usamos, em vez de buscá-lo sempre na internet, fazendo busca no Google, tendo certeza que estamos a lidar com a instituição, puxarmos esse link e colocá-lo na nossa tela. Portanto, como é que chama-se essa aplicação? Tanto quando puxamos a aplicação, agora está-me a fugir, e metemos ali na nossa zona de trabalho, porque sempre que precisamos vamos lá, clicamos e sabemos que estamos dentro do site. Às vezes que quando queremos um serviço, imaginemos, eu quero um serviço do Express, vou buscá-lo na internet, eu corro o risco de cair num programa pirateado. Eu peço desculpas e gostava que nos dissesse também, já agora que fala do Express, mas temos também a Internet Banking. A vulnerabilidade é a mesma ou tem mais segurança quem usa a Internet Banking ou quem usa o Express?
Olha, os bancos têm adotado uma postura que eu achei muito interessante, que é o facto de terem senhas físicas. Alguns deles, para além de abrires, ele pede para meter uma combinação de números que tu tens numa carteira. Portanto, torna quase que impossível que o marginal chegue a esta carteira porque aquilo é física, está contigo. Ela pede para meter uma combinação de números que estão contigo. Isso torna, de facto, mais seguro usar esses aplicativos bancários do que propriamente o Express. Mas já para fechar? Olha, as pessoas devem fazer aquilo de que entendem. Não entendem, devem sempre pedir conselho aos demais. Muito obrigada. E O que é até que eu uma te disse? próxima. Para o nosso podcast de hoje, conversei com um especialista em segurança eletrónica, o Sr. Arthur Neto, que respondeu às minhas questões. Portanto, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode entrar em contacto que nós vamos lhe colocar a falar diretamente com o nosso convidado. Ele que vai certamente voltar em próximas ocasiões. Está tudo dito, falamos sobre conceito de segurança na era digital. Espero que você tenha aprendido o máximo para que não seja hackeada a sua conta em qualquer rede social. Vamos embora com promessa de voltarmos em próximas ocasiões. Até já.